Eu já trabalhei como cuidadora direta de uma senhora de 65 anos com deficiência intelectual. Sua filha, que estava na casa dos 40, trabalhava durante a noite e precisava de uma cuidadora com experiência médica para ficar com ela. Quando digo que trabalhei para elas, quero dizer que foi literalmente só uma noite, e você vai entender por que nunca voltei. O nome da senhora era Marta. Sua filha, que me contratou, se chamava Colleen. Talvez a Colleen não tivesse outra família para cuidar dela e não queria ou não podia pagar para colocar a Marta em uma casa de repouso, ou talvez se sentisse mais confortável contratando alguém com alguma experiência para cuidar dela. Na época, eu já era cuidadora de outras 2 mulheres com alguns tipos de deficiência intelectual, então tinha experiência, mas nada me preparou para aquela noite. A Colleen saiu para o trabalho mais cedo naquele dia. Eu trabalhei no meu primeiro emprego, então estava realmente me esgotando para ganhar o máximo de dinheiro possível. A Colleen apresentou a Marta e eu. A Marta me deu um sorriso antes da Colleen levá-la para o quarto dela para a noite. Eram cerca de 9 da noite. A Colleen me disse que às vezes a Marta andava pela casa à noite, agindo confusa, e eu precisaria acalmá-la e levá-la de volta para o quarto. Ela especificou que isso não era uma forma de sonambulismo. Quando perguntei, ela disse que era um dos sintomas da demência da mãe dela. Assegurei que saberia lidar com isso. Passei meu tempo inicialmente na sala, assistindo a minha série. Esses trabalhos não são super glamurosos, e na maior parte é só ficar sentado. Ouvi passos vindo de cima. Fui até a escada e olhei para cima, chamando pelo nome da Marta, perguntando se ela precisava de algo. Ela não respondeu. Ouvi os passos dela voltando para o quarto e então a porta se fechou. Talvez ela tivesse ido ao banheiro. Voltei para a sala e assisti mais um pouco de TV. Cerca de 1 hora depois, levantei para pegar meu sanduíche que tinha trazido da geladeira. Ao sair da cozinha com o prato e meu sanduíche para voltar ao sofá, quase tive um ataque do coração e derrubei o prato quando vi a Marta parada na porta, com cacos de vidro por toda parte. Pedi desculpas a ela e perguntei se estava tudo bem. Ela começou a gritar comigo. Quem é você? Lembrei a ela quem eu era. Eu era a cuidadora principal dela e estava lá para garantir que ela estivesse bem e tudo mais. Ela gritou. Por que você está aqui? Eu não te conheço. Coisas desse tipo. Lembrei a ela que tínhamos acabado de nos conhecer e que a filha dela, Colleen, tinha me contratado para cuidar dela e da casa. Isso pareceu funcionar o suficiente para que eu conseguisse levá-la de volta para o quarto comigo. Levei um copo de água e um pouco de melatonina para ela. E voilá, garanti que ela tomasse ambos antes de voltar para baixo. Depois de algumas horas, eu estava absolutamente exausta. Precisava dormir um pouco. Havia um quarto de hóspedes no andar de cima com uma cama de solteiro, onde a Colleen disse que eu poderia descansar se necessário. Naquele momento, senti que a Marta estava dormindo pela noite por causa da melatonina. Adormeci em minutos, mas só dormi por talvez 1 hora. Acordei com um barulho vindo de baixo. Era esse barulho repetido de bater, a cada 1 ou 2 segundos. Algo lá embaixo estava sendo batido. Pulei da cama. Eu tinha deixado a porta do quarto aberta para ouvir qualquer coisa se a Marta se levantasse. Exatamente como aconteceu. Quando cheguei às escadas, percebi que o barulho vinha da cozinha. Desci as escadas o mais rápido que pude enquanto ainda mantinha o silêncio. Chegando lá, espiando a abertura para a cozinha, o que vi parecia cena de filme de terror. Vi a Marta na escuridão, em frente ao forno, abrindo e batendo a porta repetidamente. Era assustador. Quando digo que vi a Marta, na verdade só vi a silhueta dela. Estava tão escuro na cozinha. Disse Marta, bem alto, e ela parou, virou-se para mim, fechou a porta do forno uma última vez e começou a caminhar em minha direção, em direção às escadas. Disse agora com uma voz mais suave, meio assustada. Você está bem? Ela se aproximou o suficiente para que eu pudesse ver suas feições faciais. E ela me olhou com uma expressão vazia. Depois passou por mim e começou a subir as escadas. Segui ela até o quarto, mas assim que chegou lá, ela bateu a porta. Bati na porta, dizendo: Marta, você está bem? Ela não respondeu. Abri a porta silenciosamente só para dar uma espiada, e vi a Marta ao lado da cama, parada, de frente para a parede. Já vi muita coisa, mas isso foi um comportamento bem perturbador
que acho que é exatamente o tipo de coisa que você vê em alguns filmes de terror, como mencionei antes. A levei de volta para a cama com cuidado. Quando ela estava deitada, a cobri, e esperando que fosse a última vez, disse: "Boa noite, Marta." E fechei a porta. Fui para o quarto de hóspedes do outro lado do andar de cima e voltei para a cama. Tentei propositalmente não dormir por pelo menos meia hora, caso ela acordasse de novo, mas nem sei se consegui ficar acordada tanto tempo. Só sei que adormeci bem rápido. Acordei novamente, não sei quanto tempo depois. O quarto ainda estava completamente escuro, e o alarme de 1 hora que tinha colocado não tinha tocado ainda. Olhei ao redor do quarto me perguntando o que tinha me acordado. Não vi o que era até ouvir um som vindo de dentro do armário. Então notei a porta do armário entreaberta e a sombra escura de uma cabeça espiando do armário. De novo, quase tive um ataque do coração. Disse: "Marta." Ela não respondeu. Continuei dizendo: "Marta?" Várias vezes até ela empurrar a porta aberta e vi ela se aproximando da cama lentamente. Ela começou a repetir o que tinha dito horas antes: "Quem é você? Eu não te conheço." Conforme ela se aproximava, tentei acalmá-la, lembrando a ela quem eu era. Alcancei o abajur ao lado da cama e fui atrapalhado até conseguir ligá-lo. A Marta estava segurando uma faca de cozinha enorme na mão. Nesse momento, tudo mudou. A Marta agora era uma ameaça à minha vida, e eu tinha que me preocupar comigo, não com ela. Gritei nesse ponto: "Marta, larga a faca!" Acho que meu grito a estressou porque ela se aproximou e começou a gritar de volta para mim, ainda repetindo: "Eu não te conheço!" Não ia tentar acalmar uma paciente com demência armada com uma faca. Isso não estava em nenhuma descrição de trabalho. Planejei um jeito de correr ao redor dela no quarto e fui. Pulei da cama pelo lado mais distante dela, e ela gritou de novo: "Quem é você?" Ela deu um golpe no ar com a faca, enquanto eu passava por ela. Foi um golpe lento e fraco pelo que vi, mas mesmo assim, mostrou que ela tinha intenções de realmente usá-la. Desci correndo e peguei meus sapatos e saí. Em vez de ligar para o 190, liguei para a Colleen, como ela pediu que fizesse se houvesse algum problema. Fui cortês fazendo isso porque envolver a polícia nunca faz bem a ninguém. A Colleen gritou comigo no telefone para não deixá-la, e honestamente, gritei de volta que ela tinha tentado me matar e que eu não tinha chamado a polícia. Ela teve que sair do trabalho, claro. Fiquei do lado de fora da casa, me certificando de que a Marta não ia a lugar algum até a Colleen voltar. Quando a Colleen entrou, a Marta estava de volta na cama, dormindo. A Colleen até me acusou de exagerar tudo até encontrar a faca ao lado da cama da Marta. Para não dar mais motivo para ela me culpar por qualquer coisa, deixei de fora o fato de eu ter dormido. Mas isso não significa que eu me sentisse de alguma forma errado. A Colleen até me ofereceu aquele quarto para dormir. Nunca mais trabalhei naquela casa. A Marta foi uma paciente mais assustadora do que eu já tinha lidado em nenhum dos meus trabalhos nos meus 9 anos como cuidadora direta.